Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos conversar com a senhora Ana Isabel de Souza Leão Andrade, ela que é especialista em conservação de documentos e ela é escritora. Seja bem-vinda, tudo bom? Como vai? Tudo jóia. Estamos aí na Semana Nacional dos Museus. O que isso representa para a população? Olha, a Semana Nacional dos Museus, ocorre anualmente, no período do mês de maio. E o Dia Internacional de Museus foi criado no dia 18 de maio, foi criado pelo ICOM, Sim. que é o Sistema Internacional de Museus, e criou-se então essa semana. Dentro dessa semana, todos os museus a nível internacional comemoram atividades e faz eventos para se preparar para a conscientização maior de visitação aos museus, conscientização de museus, o que é que os museus podem melhorar a cultura de um povo, de um país, não é? Então, a Assembleia Legislativa da Paraíba, inserida nessa sinergia de atividades, ela resolveu fazer uma palestra de conservação preventiva em museus, bibliotecas e arquivos, com a palestra de conservação preventiva, museus, arquivos e bibliotecas. Esse evento está inserido dentro dessa semana. Aqui, como é que está hoje o quadro dos museus, especialmente em João Pessoa? Existem quantos? Tem noção? Mais ou menos. A Assembleia Legislativa inaugurou o seu museu, o Memorial Parlamentar da Assembleia Legislativa, Memorial João da Cunha Lima, Parlamentar João da Cunha Lima. Foi em novembro de 2011 e lá nós temos vários documentos importantes que retratam a história desde 1586 até os dias atuais. Você sabe que tudo que acontece na Paraíba é registrado na Assembleia Legislativa da Paraíba. E lá conta todas as ações que foram desenvolvidas deste período até atual. A Câmara também tem um museu no Centro Cultural. Exatamente, que a Câmara é um poder legislativo mais antigo do que o mesmo da Assembleia. Os poderes legislativos eram exercidos pelas câmaras. Em 1835 passou a ser pelas Assembleias Legislativas. Essa área de arquivista, arquivismo, geralmente leva a pessoa a se apaixonar pelo que faz ainda mais, né? Porque vai saber um pouco da história do passado. Eu sou uma apaixonada pelo arquivo, eu sou arquivista, de verdade, e sou muito apaixonada por essa área, dou aula de arquivos, dou aula de conservação e preservação de documentos. E cada vez que a gente começa a falar em arquivos, começa a se adentrar nos arquivos, nos museus, nós nos apaixonamos e passamos isso para outros que começaram então a se apaixonar. Meus alunos todos ficam apaixonados por arquivos. E agora com duas universidades de arquivologia aqui na Paraíba, nós estamos sentindo essa energia positiva em favor dos arquivos, da preservação dos arquivos. Porque todos os alunos que participam que entram nessas universidades, eles se imbuem desse sentimento, dessa alegria de resgatar a história de um povo, de uma nação. Então, eles começam, então, a procurar os arquivos para trabalhar. Hoje a procura por esse curso está sendo grande, né? Muito grande. Tanto a Universidade Federal da Paraíba, como a Universidade Estadual, que foi a primeira que começou os cursos aqui, tem alunos, as salas de aulas de 80, divididas em várias turmas, né? De manhã, tarde e noite. 40 e 80. Dá 80 pessoas, 80 alunos. E eu acho que está faltando, ou estão faltando mais museus na Paraíba, em João Pessoa especificamente. Por exemplo, uma certa vez o vereador Zezinho Botafogo queria criar o Museu dos Esportes, né? O outro já falou Museu do Rádio e Televisão, né? Nós não temos, né? Está sendo agora, com essa sinergia grande nessas atividades de museus, né?
está sendo criado. Uhum. Vários museus. Agora mesmo vai ser inaugurado o Museu Assis Chateaubriand, lá em Campina Grande. Inaugurado, também está sendo um trabalho muito grande para ser inaugurado aqui na Câmara, né? Que está a Arion Farias, lá, trabalhando aqui com vocês. Também tem o Museu Jacques do Padeiro, né? Nos interiores, tem também o Espaço Cultural. O Espaço Cultural, que é o Museu da Ciência, né? É o Museu da Ciência. O Museu Zé Lins do Rego também. Tem vários museus. Tem um no TRE. No TRE foi criado, isso é o Museu do TRE e o TRT também foi criado. Na área judiciária também já tem esses 2 museus. Então, está sendo... Já tem uma conscientização maior do que é museus, né? Então, eu gostaria até de ler uma definição de museus, que foi do sistema, do Conselho Internacional de Arquivos, de Museus, que ele diz assim: os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e instituições que ganham como corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos culturais e culturas e pessoas diferentes. Isso é a definição do Sistema Brasileiro de Museus. Olha que maravilha. Você vê, apresentam sonhos, é verdade. Apresentam pensamentos, cores, formas de uma comunidade, de uma sociedade, da humanidade em geral. Como é feito o levantamento para se criar um museu? Quais as peças? Quem deve fazer parte da equipe? Como é que é todo o métier? Primeiro, tudo que você for fazer em uma instituição de preservação documental, de patrimônio cultural, ou o próprio arquivo de uma instituição, você tem que conhecer a instituição como um todo. Então, levantar os documentos, estatutos, tudo que foi criado, regimento, tudo que fale sobre a fundação e criação desse órgão. Da ata de criação até os dias? Até, se for por ata, né, de criação, às vezes por um contrato que você é feito, né? Então, um decreto também é criado, um órgão desse. Então, você tem que ver o estatuto, o regimento, conhecer todos os atos normativos da casa. A partir daí, você vai levantar todas as ações que foram feitas na instituição para poder levantar os documentos. Aí você começa a levantar a documentação para poder fazer o museu. Se você não conhecer a história do órgão, você não faz o museu. É verdade. E também não faz o arquivo. É verdade. E também se cria sempre, depois do museu, até mesmo o memorial também, né? Memorial e museu é a mesma coisa. Só que o memorial ele expande mais, dá mais liberdade para você já colocar outras peças, além só o museu ele é muito mais limitado. Mas é a mesma coisa. Museu e memorial é a mesma coisa. O pessoal chama, museu e memorial. Tem o mesmo sentido. E como tratar com os papéis antigos, papéis, né, que até mesmo alguns documentos foram escritos às mãos, né? Os manuscritos. Manuscritos. Como é que é esse processo de cuidado? Olha, esse é até o tema da nossa palestra. Conservação, né? Eu até digo preservar, conservar para não restaurar. Então, você tem que ter todo um cuidado de conservação preventiva. Prevenir os danos que podem ocasionar esses danos com agentes biológicos, agentes internos e agentes externos. Os agentes internos é o que dá a própria matéria-prima, assim que é feito o documento, seja ele papel, seja qualquer suporte. E os agentes externos são esses que são a luz. A luz ela danifica muito o documento, ela dá a oxidação ao documento e dá um clareamento. E ele começa a enfraquecer por conta da luminosidade que oxida, né? Então, ele torna-se ácido, o documento torna-se ácido, e começa, então, a enfraquecer as fibras do papel, danificando, assim, o documento. Então, a luminosidade é uma coisa que tem que ser preventiva. Não colocar
documentos expostos em frente às janelas, porque tantos raios UV, a luminosidade artificial como natural, ela danifica. Os raios UV é quem mais prejudicam esse material. Então, é prevenir, colocando a iluminação artificial de um museu, ela tem que ser, hoje em dia, ela tem o LED, né, e tem as fibras óticas. Então, é fazer com que essa iluminação seja direcionada de uma maneira que não prejudique os documentos. Os documentos de museu, eles ficam expostos, né, tem que ser expostos, mas tem que ter esse cuidado muito com a iluminação. O outro é a parte de climatização. A climatização, ela tem que estar prevista com a umidade relativa do ar em 45%, chegando até 58%, e a temperatura, ela tem que ser de 18 a 22 graus centígrados. Ela não pode ceder a isso, por conta de toda essa parte de climatização, ela é muito importante para não haver fungos, também não haver oxidação dos documentos. E as pragas urbanas? Isso é um problema sério, porque com a umidade relativa do ar e também com os cuidados de não ter higienização, você tem que ter higienização, limpeza periódica, né? Então, a umidade, ela prolifera esses fungos. Tem fungos tão perigosos que eles chegam a levar a óbito. Então, as pessoas têm que se prevenir para trabalhar nesses museus, dessas bibliotecas, nesses arquivos, né? Então, falando aqui da parte das pragas, as pragas têm um cupim. O cupim, ele perfura a madeira para ir buscar o documento. Então, ele faz uma perfuração, chegando até ele vai procurar a madeira. Então, os documentos não podem estar em estantes de madeiras, arquivos de madeiras, isso é prejudicial. E também tem a traça, tem o anóbio, não é? Que é aquele pozinho que forma, não é? Então, esse pó, essa praga, ela é muito ela danifica muito o documento, porque ela faz um rendilhado no documento, que o restaurador, como eu e muitos colegas, ficam sem poder trabalhar mais na restauração desse documento. Então, esse fazer tudo, prever todas as ações que podem não deixar danificar os documentos, né? Com a conservação preventiva, com essas ações que eu falei, de climatização, né? Agora tem um que você está esquecendo. Qual é? É o curioso. É o homem. Quer olhar, quer tocar. Olha, é o agente biológico mais forte que existe. É verdade. Que faz danos terríveis, como, por exemplo, você vai pegar um documento, você já pega com a mão que tem a oleosidade, que é ácida, né? A sua mão tem o suor, ele é ácido. Já quando pega sem luva um documento antigo, e os próprios documentos, eles têm que ser muito bem preservados, os atuais, porque os documentos atuais, eles vão ser os documentos futuros, né? O documento histórico futuro. Então, o documento, ele tem que ser o arquivista, o conservador, o que está trabalhando com o documento, ele tem que ter cuidado, usar luvas apropriadas, tem que colocar as batas também e a máscara, porque até a própria saliva da gente, né? O próprio que a gente faz como o bafo, como a gente chama, né? O ar que a gente respira e solta, ele também danifica o documento na hora que você está lendo ali, né? Tudo isso é ácido. E a maneira também de pegar o documento. Você pega um documento hoje em dia, a primeira coisa que você faz, você recebe o documento, você dobra. Quando você dobra, você quebra a fibra do papel. E essa fibra, essa quebra, ela não é mais revertida, porque quebrou realmente a fibra. Então, às vezes, dobra em 4 e guarda. Quando você volta a pegar o documento, ele está quebrado nas 4 dobras. Então, o homem também, às vezes, pega o documento, bota embaixo do braço. Olha, tem um suor debaixo do braço, né?
também pega de uma maneira sem um cuidado maior. É um documento que já está danificado pelo tempo e ele está com a acidez muito forte. Ele pega o documento sem um suporte, que é sempre usado ou com a tela ou um suporte plástico para você conduzir o documento. Até na maneira de conduzir você já prejudica o documento. E as traças e esses danos, né? Esses agentes biológicos são muito sérios mesmo, e a gente tem que ter, então, a conservação preventiva, que é da limpeza, higienização, né? Essa parte aí. Os poderes públicos paraibanos estão se dando conta da importância desses documentos que eles trabalham no dia a dia? Hoje já está melhor, né? De primeiro, todos os arquivos eram quase colocados em subterrâneos, né? Vai lá, coloca no subsolo, subterrâneo, onde tivesse um lugar mais escondido, mais escuro, não era um lugar escolhido pela casa como um lugar de excelência para guardar um arquivo. Exato. De qualquer maneira se guardava os documentos lá. Vai lá no arquivo morto. Isso não existe. Você não consulta morto, né? Você vai consultar a história. Ah, mas os documentos nunca são consultados. Eles são consultados. Na hora que você precisa de um documento, você está lá. Quando ele torna-se documento científico, né, como estudo e prova, ele vai ser consultado. Então, ele tem que ser bem preservado. Em museus ou em alguns espaços públicos, a gente observa muito galerias, né, de ex-presidentes, ex-vereadores e tal. Inclusive, temos até algumas imagens, né, desses que eu estou falando agora. Fale para a gente mais sobre esse negócio. Esse memorial da Assembleia Legislativa, que tem a coordenação de Cira Lobo, a coordenação técnica minha e Betânia, que também trabalhou, o historiador Roberto Jorge, e muitos outros, Tereza Cristina, e muitas pessoas, foi um trabalho de 4 anos de pesquisa, e nós chegamos a um patamar de colocar o memorial à disposição da sociedade, da comunidade paraibana e todos que os pesquisam, né? Então, nós vimos que há uma possibilidade de fazer uma galeria. E quase todos os museus que trabalham assim com órgãos, né, instituições assim, eles colocam a galeria de presidentes, de governadores, né? Então, nós fizemos dos presidentes e fizemos uma galeria em pintura. A pintura em tela, que é da artista plástica Fran Lima. E eu acho que ficou uma maravilha. Inclusive, eu trouxe até as imagens. A imagem aí dessa galeria, que eu acho uma lindeza. É preto e branco, parece mesmo fotografia, mas é uma pintura. Alguns adotam essas características, né? Feito a nanquim, feito com outro material, né? Não é nanquim aquele não, material. Eu digo alguns, outros, né? Não são Sim, esses, outros, né? Outros museus, eles colocam em pena de bico, né? Exato, que a gente chama, né? Pena de bico, eles fazem a própria fotografia, né? Então, sempre os museus fazem, quando são de instituições assim, eles colocam os presidentes, os governadores, né, da Paraíba. Os jovens estão despertando para esse nicho de mercado? Estão, né? Olha, a arquivologia e a museologia hoje é uma profissão muito valorizada. Você pode imaginar que um arquivista, entrando hoje no Poder Federal, ele está ganhando cerca de R$6.000 e no Senado paga R$18.000. No Senado, um arquivista do Senado Federal, ele ganha R$18.000. O mercado é muito grande, porque toda instituição tem um arquivo, não é verdade? E quando a instituição fica mais antiga, ela começa a pensar na sua história. Aí vai expor sua história. Aí faz um memorial, que hoje se faz muito memorial, lugar mais de museu. Se faz um memorial. Então, tem mercado demais para essa área. E aqui na Paraíba, está despontando assim, muitos arquivistas, muitas pessoas voltadas para essa área. Casarão 34, fala um pouco desse espaço. Esse casarão é do município, né, municipal. Ele sempre expõe exposições, né? Ele não fica lá um museu, não é? Que eu saiba isso. Ele não é um museu. Ele sempre... É uma vitrine. É uma exposição temporária. Eles põem essas... vem outra exposição temporária assim. Passa meses, depois vem outra exposição. E é um trabalho muito bom porque vai divulgando a história, não é? Está de parabéns lá o município. Já tem algum material
algum acervo aqui na capital ou interior que já é tombado pelo patrimônio ou não? Você diz as casas, não é? Não, eu digo documentos tombados. Existe também esse sistema de tombamento ou não? Ou é só para... Existe mais para os patrimônios históricos, que são monumentos, né? Que são de grande valor, né? Para a história, porque o patrimônio de uma cidade se mede pelos seus municípios, né? Para a cultura, pelos seus municípios, perdão, pelos seus prédios, né? A cultura de um povo, ela está registrada nas suas artes, mostrando aí os seus prédios, a sua história, né? A cidade de Mamanguape é uma cidade, já é patrimônio da humanidade, é tombada. É verdade, é. Patrimônio da humanidade. Qual a sua maior paixão em relação a museu em João Pessoa ou na Paraíba? Bom, A sua obra-prima, digamos assim. Obra-prima não, aquela coisa que vinha nos seus olhos. Eu sou... Eu não posso muito falar que eu estou agora com o memorial da Assembleia Legislativa feito por nós, né? Com a equipe interdisciplinar que chegou a nós inaugurarmos esse memorial. Eu não posso nem dizer. Mas existem outros museus. O Museu Zé Lins do Rego é um museu de muita representatividade. O Museu da Casa de José Américo, que eu participei, né? Eu passei 23 anos como diretora de documentação e arquivo da Fundação Casa Américo. É um museu exemplar também, muito bom, muito bem feito. Mas se você disser, minha paixão são esses dois. A Casa América, eu trabalhei, e hoje, da Assembleia Legislativa. Mas tem muitos outros museus que... O do TRT eu também participei, que depois houve uma mudança e agora voltou para o local anterior. Mas eu acho que a Paraíba está crescendo muito, está voltada para essa área de preservação cultural, que isso é muito importante. Os próprios órgãos, tanto governamentais, estaduais como municipais, legislativos, judiciários, esses órgãos eles estão agora já voltados para isso e vendo que a importância dessa preservação do patrimônio cultural como um todo, né? Tanto museus, como os arquivos, como as bibliotecas, também acervos particulares, muitos acervos particulares. A Fundação Casa Américo é uma instituição que foi criada no governo de Tarcísio Buriti. Ela começou com o arquivo de José Américo de Almeida e o Museu José Américo de Almeida. Já na nossa gestão, começamos a abrir, na gestão, eu como diretor do departamento, não como presidente, a abrir para receber arquivos de personalidades que mais se destacaram na área de suas atuações. Então, lá já tem 18 fundos arquivísticos. Hoje quem está na área, nesse lugar do arquivo é a professora Irene. E quais as curiosidades que a senhora já constatou nesse amontoado de documentos, de registros? Alguns chamaram a sua atenção, curiosidades de político, então de uma autoridade? Olha, eu tenho muita curiosidade. Numa imagem que eu trouxe, que é muito interessante, como você vê a preservação. Nós encontramos um quadro aí na Assembleia Legislativa de 1947, da Constituição de 1947. Esse quadro, por não haver a conservação preventiva, deu problemas. Ele ficou todo danificado. As imagens, que eram as fotografias dos deputados constituídos em 1947, não existiam mais. E nós pegamos esse quadro, levamos na oficina escola e eles fizeram uma restauração com uma fotografia que nós tínhamos a partir dessa fotografia, que era do Dr. Roberto Luna Freire, que estava com essa fotografia. Nós pudemos restaurar da mesma maneira. Curioso. Aí ficou, é um patrimônio da própria Assembleia Legislativa. E alguns outros, já tem também observado, curiosidades? Tem as reconstituição de toda a Constituição, as Constituições. Por exemplo, a de 1934, através de uma foto que tinha
em custódia da Fundação Casa América. Nós reproduzimos ela através de uma fotografia e foi feito, então, um desenho e nós achamos todas as fotos, colocamos e fizemos uma réplica dessa Constituição de 1934. Tem muitas outras ícones assim. Peças do uso diário, por exemplo, uma calça, um chapéu, os deputados começaram a acreditar nesse trabalho e passaram a doar os seus próprios documentos. Assim, peças, tem relógios doados, assim como está em Hábitos e Costumes, está até lá numa série documental, Hábitos e Costumes. Isso foi através de uma colega nossa. Tem algum cachimbo, não, né? Não deram cachimbo, não, mas deram canetas, deram lenços com monograma. Estamos vendo alguns aí já, viu? Está numa vitrine ali, eu trouxe uma vitrine de hábitos e costumes, né, que tem essas peças. Era até cinzeiro. E uma colega nossa, Maria Bethânia, foi quem foi buscar e acreditaram, entregaram, e ela ia buscar mesmo, procurava, e dizia, olha, acreditem no museu, e o pessoal ia dando e conseguimos fazer um acervo muito bom. Até tem títulos de eleitor originais, né? Tem um painel lá na Assembleia Legislativa, que é de um painel sobre a eleição. Certo. Então, eles deram mesmo os títulos eleitores originais, brochezinhos de campanha. É uma maravilha. E tem também alguma fachada, algum desenho, alguma coisa? Não, eu trouxe aqui a casa que foi toda restaurada, né? A casa que hoje abriga o museu. Estamos vendo agora. Essa casa, houve uma adaptação, mas internamente foi que se mexeu em alguma coisa assim. A arquiteta foi a Irane Pires, mas foi tudo obedecendo a Carta de Veneza e a Carta italiana. Essa casa... De arquitetura e quem quiser conhecer essa casa, fica ao lado da Assembleia Legislativa, né? Essa casa está ali, o prédio sede da Assembleia, e ela está de esquina. Ela entra ali naquele beco malagueta, de lado da Universidade de Direito. E vamos só mostrar agora imagem de painéis com autoridades, né? Vamos ver agora, pedir a nossa produção. Eu trouxe aí, foi um painel preto e branca. É um painel que deu um trabalho muito grande, foi até uma ideia da coordenadora geral, Cida Lobo, de fazer esse painel numa parede bem grande, que é de todos os deputados estaduais. Então está exposta a imagem dos que nós encontramos, até a mesa diretora atual. Certo. E esse painel é um resgate histórico muito grande, porque nós fomos buscar gente de 1800 e pouco. Os que nós não achamos, nós fizemos uma relação para que fosse visitar e encontrar, olha, esse nome aqui, eu conheço esse deputado, eu sei onde é que tem uma foto dele, aí coopera com o memorial. Quais equipamentos usados hoje, com toda essa tecnologia, para desumificar, né? O ambiente que está aquela peça importante? Eu trouxe aqui um desumidificador, uma foto de um desumidificador de ar, porque como a nossa palestra é de conservação preventiva. E para você ter uma boa conservação, um bom ambiente, né, de climatização, você tem que, se for aqui na Paraíba, nós temos uma umidade relativa do ar muito grande, né, e nós temos que usar desumidificadores. Também air free, né, mas tem que estar acompanhado com o ar-condicionado, para poder dar uma climatização adequada suficiente. Aí tem, para você medir, o que é que você vai usar? Você vai usar o termohigrômetro, que o termo é para ver a temperatura, é um aparelhozinho, não é caro, pode ser usado. Tem vários tipos de aparelhos. O termo é a temperatura e o higrômetro é a umidade relativa do ar. Reforça aí desses cursos, a palestra vai dar agora há pouco, da conservação preventiva. Reforça essa chamada. Eu gostaria de convidar a comunidade, os que fazem também toda a comunidade, os que fazem também a Assembleia Legislativa, para participarem dessa palestra, que é uma atividade dentro da Semana Nacional dos Museus. Essa semana o lema dela é Museus em um Mundo em Transformação, novos desafios, novas inspirações.
Então, a conservação preventiva é um dos pontos principais dentro de um museu. Uhum. E eu gostaria de convidar todos, que a palestra sou eu que vou dar, e gostaria de ver o público lá prestigiando. Quer deixar algum contato aí, alguma coisa? Na Assembleia Legislativa, né, no 3.214.4639. Falar com a Ana Isabel. Não, fala com o própria com a pessoal lá da Uhum. própria secretaria, que vai atender isso e está com as inscrições na portaria. Parabéns pelo trabalho, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer, Gilson. Muito Felicidades. obrigada. Ok. E a você também o nosso muito obrigado, até a próxima.